Bom, então vamos lá. Vou mostrar para vocês rapidamente como é que a gente começa a usar o Relux, né? E como é que a gente usa com o arquivo que eu vou passar para vocês, que é o arquivo do nosso projeto, que é para vocês fazerem testes, né? Conseguirem avaliar a iluminação e depois me entregar em forma de relatório, tá? Quando a gente abre o Relux, né? Eu passei para vocês o link, vocês vão instalar. O Relux é um software gratuito, então vocês só vão precisar se cadastrar, ele vai, conforme vocês vão instalando, ele vai pedindo isso, né? Vocês vão precisar se registrar lá para poder ter uma conta e poder fazer o acesso bonitinho ao Relux. Aí, quando a gente abre, ele traz essa tela aqui para gente, ó, de um novo projeto. E aí a gente tem várias opções, né, de trabalhar com Relux. Então, por exemplo, trabalhar só com interior com um plano, né, que seria um desenho do CAD, alguma coisa que eu puxo, com uma imagem de fundo, com geolocalização, que aí a gente já traz a latitude e longitude para onde a gente está trabalhando, para já saber onde é o norte, ou com divisão de interiores, que aí o Relux vai ajudar a fazer um projeto. E aí a gente tem também todos os projetos de exterior, ó, inclusive de rodovia. Então ele é um software bem profissional, bem utilizado, mas a gente utiliza a parte mais básica dele, né? Para começar a entender de iluminação. Aí depois, quem quiser, pode fazer um curso ou assistir, tem um monte de tutorial na internet também do Relux, porque ele é realmente um software muito utilizado no mercado, e ele tem plugin para Revit, para ArchiCAD, né? Para os softwares de modelagem 3D que a gente usa hoje em arquitetura, tá? Então, eu vou abrir um aqui só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, ó. Vou abrir esse, por exemplo, interior com geolocalização. Aí a gente coloca o nome do nosso projeto, né? Ele pega algumas datas, a princípio eu que coloquei aqui aula de iluminação com Relux, sala de aula. A gente dá OK, daí a gente vai trabalhar com uma divisão individual, não com mais pisos, né? Ele pede aqui o pé direito, vou colocar 4 metros, por exemplo. Aí a gente dá o avançar. Se a gente colocar Jundiaí aqui, ó, e procurar, ele vai achar Jundiaí pela geolocalização. Então a gente vai trabalhar com a nossa cidade. Aí eu dou um concluir, ó, ele já traz para mim uma parte do mapa, né? Ele deu 100 metros de raio lá, que eu coloquei. E aí a gente pode trabalhar em cima do mapa, já com a geolocalização. O que significa isso? Que o norte está para cima. Então eu sei que se o norte está para cima no mapa, né? É o norte verdadeiro, eu vou trabalhar com o meu projeto, desenhar ele aqui do lado. Ou eu posso também importar um arquivo do AutoCAD para desenhar em cima do 2D que eu já tenho, ou eu posso trazer um arquivo 3D que eu já tenha também de vários softwares. Mas se eu for desenhar, começar por aqui, ó, aí ele já me traz de cara o lápis de desenho, e aí a gente vai desenhar a planta, né? Se for uma sala simples, é fácil, né? A gente pode desenhar direto no Relux, se for um estudo de um lavabo, de um banheiro, de uma sala, de projetos mais simples, a gente vem direto aqui. E aí vocês estão vendo que ele já dá a medida ali, ó, né? Que ele tá criando, porque ele tem essa malha. Então, se eu segurar o Ctrl apertado, ele trava para mim uns ângulos para ficar mais fácil, né? Então, eu vou lá, eu não consigo digitar a medida direto e dar Enter igual no CAD, mas eu vou lá, ó, pela malha, coloco, por exemplo, uma sala de 8 metros, aí, né, venho para cá, seguro o Ctrl de novo, aí, ó, uma sala de 8 por 12, por exemplo. Daí ele fecha aqui, dou Enter, ele constrói para mim esse projeto de 8 por 12 que eu pedi já com um plano de referência, que é a altura que eu expliquei para vocês do plano de trabalho que a gente vai estudar. Aí aqui em cima, ó, tem uma janelinha planta e 3D. Se eu clicar no 3D, ó, ele já me traz esse projeto que eu estou fazendo na janela 3D. E aqui, ó, ele já tem o plano de trabalho, que é essa linha vermelha do meio, o plano do chão azul, o plano do teto lá em cima e o plano de cada parede que ele vai estudar a iluminação. E aí essas coisas todas a gente consegue configurar, ó, por exemplo, eu selecionei aqui o plano de referência, ele traz aqui em propriedades do lado esquerdo, já traz para mim a altura do plano de referência, que eu posso mudar para 1,5 m, por exemplo, né? Como eu expliquei para vocês na aula, que a gente sempre trabalha
mais ou menos 72 centímetros, se eu colocar 0,72, ele joga meu plano lá, que é onde ele vai me dar os resultados do cálculo, na hora que eu começar a fazer os cálculos de iluminação, tá? Então, é bem importante que o plano esteja definido certinho. Aí o projeto você pode alterar, pode medir, você pode ir lá na planta e trabalhar esse projeto, você pode mover paredes. O importante é que para mover no Relux, a gente não segura e tenta mover, senão ele não move. A gente clica no eixo que a gente vai mover o objeto, e aí a gente tem só que clicar e arrastar, porque senão ele não move, tá? Então, selecionada a parede, aparece aqui, ó, o eixo de direção que eu quero mover. Aí eu clico uma vez e arrasto, ó, sem estar clicado. Aí a hora que eu terminar de arrastar, eu clico de novo. Aí aqui eu consegui mexer, aumentar minha parede, por exemplo, aumentar o meu espaço, certo? Aqui no Relux, a gente também tem inserção de vários objetos. Então, eles já têm alguns cenários prontos, ó, que te ajuda a construir um projeto. Olha que bonitinho, o telhado tipo shed. Ele tem várias coisas já, ó, que ajudam a gente a projetar a iluminação, tá? Aqui num projeto mais simples, eu consigo colocar o que a gente mais vai usar, janelas, por exemplo, portas, né? Para a gente, o mais interessante é a janela. A gente geralmente trabalha com a iluminação com portas fechadas, mas as janelas são os vãos que interessam para a gente, né? Então, se eu vou colocar lá uma janela, ó, ele já me dá ali na criação do projeto. Então, eu vou colocar uma janela aqui, por exemplo, ó, na parede. Eu tenho que tomar cuidado para não... Porque se eu vier aqui no teto, gente, ó, ele bota uma clarabóia, ele bota uma janela no teto. Então, tem que estar ali direitinho na construção da parede. Posso colocar as janelas de uma forma mais livre, né? E aí, volto para o mover aqui e posso mover essas janelas. E além de mover elas, eu posso também mudar o tamanho delas aqui. Eu vou voltar para a janela 3D, que fica mais fácil da gente ver, ó. Vou clicar no 3D, minhas janelas estão lá, estão vendo? Aquela é a janela que eu estava mexendo, ó. Se eu clico e arrasto, eu consigo mover ela. Eu clico, solto e arrasto. Não posso segurar clicado, isso é importante, não esquecer. Porque senão a gente usa como se estivesse usando os softwares que a gente está acostumado e acaba errando. Então, soltei minha janela, posso mudar os tamanhos dela aqui do lado, ó, em propriedades. Então, a largura está 1,5 m, posso pôr uma largura de 3 metros. Posso pôr uma altura de janela de 2 metros. E ele vai mexendo para mim. E a localização que ela tá, a posição, ó, em relação ao eixo X ou Y. Ah, quero que ela saia lá do chão. Então, boto o Y do zero, por exemplo. Ela foi lá no chão, estão vendo? Quero que no X ela esteja no 3 metros. Então, ou eu mexo aqui, a medida direta, ou eu vou lá e, né, clico no mover e movo ela direto por aqui. Outra coisa que a gente pode inserir são objetos externos, ó, que aí é mais para o projeto de área externa, ou objetos mesmo, que são objetos 3D que estão aqui, ó, que aí a gente tem uma biblioteca de alguns objetos, tá? O próprio Relux já tem o ReluxNet, que tem uma biblioteca gigante, como se fosse a do SketchUp, para vocês baixarem vários mobiliários, ou então trabalha com os que ele geralmente já vai trazer, que é da biblioteca do próprio Relux. Né? Aqui, por exemplo, tem escritório, quarto, restaurante. Aí a gente vai, ele já inseriu para mim, aí eu posso trabalhar e usar esses objetos da biblioteca dele, tá? Agora eu vou fechar esse projeto, porque aqui eu mostrei para vocês como é que a gente criaria um projeto do zero, né? Inclusive considerando, olha lá, meu objeto que eu estava colocando. Inclusive considerando já a geolocalização, o ponto. Mas eu já fiz para vocês o projeto que a gente vai trabalhar, já deixei pronto e vou deixar o arquivo no AVA, que é ele que vocês vão abrir para usar direto, para vocês não terem que ficar construindo a arquitetura necessariamente aqui, tá? Mas é importante que vocês treinem para conseguir ver como é que isso funciona. Além disso, né, é importante lembrar também que quando a gente for fazer inserção de objetos, a gente vai também colocar luminárias no Relux, tá? Então, eu vou fechar esse aqui e vou começar outro com o arquivo base que eu já deixei para vocês.
Bom, então vamos lá, ó, abri o Relux de novo. E agora, em vez de começar um projeto do zero, igual eu tinha feito, né, para vocês começarem a entender como funciona o Relux, eu vou abrir um projeto, tá? Que vocês vão ter esse projeto aí com vocês. Então, vou abrir aqui, ó, P2 Projeto 2025, é um arquivo .rdf. E aí o arquivo já está com o norte para o lugar que a gente vai trabalhar no nosso projeto, né? Que seria alinhado certinho com as janelas, para ficar mais fácil da gente compreender, mas lembrando que cada edificação vai estar, né, com suas paredes em função da orientação solar do projeto de vocês. E aí aqui eu já criei, então, o projeto que a gente vai trabalhar primeiro lá nos cálculos à mão, para depois mexer aqui no Relux para vocês entenderem como que eu visualizo resultados, né, no software, não tendo que calcular um por um. Eu já coloquei aqui também um bloco que é como se fosse um grande armário que está na nossa planta. Aí aqui estão as janelas todas do projeto, a porta, o nosso plano de trabalho, que está na altura .72 já. O pé direito nosso é 4 metros. Aí vou abrir aqui a janela do CAD, ó, só para vocês verem que esse é o projeto que a gente vai trabalhar, né? Então a gente tem esse projeto, ó, que tem um armário aqui no fundo, a mesa da professora, lousa, né, a porta de entrada, as janelas todas estão modeladas lá, o restante é parede e aí as carteiras de sala de aula. Eu não vou ficar colocando as carteiras no Relux, que é para não ficar muito complexo o cálculo, mas só com o plano de trabalho que passa pela altura delas, já dá os resultados que a gente precisa, tá? Esse aqui é o projeto que vocês vão fazer desenhando à mão primeiro, fazer as contas, os cálculos, para a gente ter essas respostas que eu preciso, que é o que eu vou ensinar vocês nas próximas aulas. E a luminária que a gente vai usar, que é uma luminária da Itaim, modelo 3033 LED, que tem esse tamanho, 69 por 62 centímetros, tá? Aqui já tem as informações que vocês vão precisar. E aí, então, esse é o projeto que a gente vai trabalhar primeiro à mão e depois vocês vão colocar lá no Relux, tá? Então, ele tá aqui, ó, aquele mesmo projeto que a gente viu em CAD, tá aqui modelado em 3D para a gente estudar. Aí, a gente tem lá no inserir aqueles mobiliários que eu falei para vocês, dá para a gente trabalhar, ó, dá para pôr uma imagem, um plano no CAD, enfim, tudo que for útil para o meu projeto. Mas aqui a gente tem um menu chamado produtos. Nesse menu de produtos, é onde a gente vai acrescentar luminárias e lâmpadas, tá? Então, eu venho aqui em luminárias, ó, e posso adicionar luminárias no meu projeto. E aí, para eu adicionar, ele vai abrir uma janela do próprio Relux e ele vai me dar bibliotecas do Relux. Então, eu tenho a Relux Demo já aqui, que são os demonstrativos do Relux, que tem diversos tipos de luminária para a gente poder testar projeto. E aí, ó, cada uma que eu vou selecionando vai aparecer para gente, ó, que quantas lâmpadas ela tem. Então, essa luminária redondinha, ela tem uma lâmpada de LED de 3000K, que é a temperatura de cor, então ela é mais amarelada, certo? Quanto menor a temperatura de cor, mais amarelo, quanto maior, mais branco. Aqui, maior que 80% é a qualidade dela, índice de produção de cor, que a gente ainda vai falar sobre isso na outra aula. A quantidade de lumens, que eu já falei para vocês na aula passada, ó, 1.600 lumens, por exemplo. O ângulo dela, então ela é uma luminária difusa. E aí a cor também, ó, de novo, a temperatura de cor. Então, ela dá várias informações, ó, que a gente precisa para trabalhar. Essa aqui, ela tem 1.600 lumens só. A que a gente vai trabalhar em aula tem 4.600, mais ou menos. E ele fala, inclusive, a eficácia luminosa dela já, olha. Ela dá 76 lumens para cada watt de consumo energético, certo? Então, eu posso escolher aqui uma luminária. Vou escolher uma outra luminária que seja um pouco mais parecida com o que a gente vai trabalhar. Ó, essa luminária, por exemplo, é uma luminária de 21.500 lumens. São muitos lumens, né? Muita carga luminosa, que não é o caso da que a gente vai usar, tá? Eu anotei aqui, ó, uma para a gente usar, que é um pouco parecida, ó, com a nossa,
que é uma quadradinha, ó, certo? Então, desenho parecido, e de 4.100 lumens. A nossa tem 4.600, mas é só para vocês entenderem como a gente adiciona. Depois eu quero que vocês procurem uma luminária até mais compatível. Eu vou por acrescentar para ele ir lá para o meu projeto, então cliquei em acrescentar, ela vai aparecer lá onde eu posso usar no meu projeto. E aqui, ó, é o gráfico de como a luz se distribui, certo? Se eu clicar em ReluxNet, ele vai me mandar para o site da biblioteca do Relux, ó. Aqui eu tenho um monte de fornecedor, tenho as luminárias deles, então aqui é muito legal que vocês conseguem, né, pegar luminárias de fornecedores do mundo todo. Os principais estão cadastrados aqui, e se for algum brasileiro, algum que vocês queiram trabalhar, também aí a pessoa, né, a fabricante tem que fornecer esse arquivo. Mas aqui vocês conseguem ver, estão vendo, ó, por marca, conseguem escolher a luminária, e aí também vai dar as informações dela, ó, essa aqui tem 828 lumens, por exemplo, 4.000K índice de produção de cor maior que 80, eficácia luminosa 59 lumens por watt, ela consome 14 watts cada uma. E é legal que tem um filtro aqui, ó, então eu posso... eu estou procurando uma de 4.608 lumens, que é a nossa, né? Então, vou pesquisar tudo que eles têm de 4.600 a 4.700 lumens, por exemplo, né? Se a gente joga aqui um filtro, aí ela vai procurar tudo que é parecido com isso, certo? Aí a gente tem que fazer o filtro, nesse fabricante não achou, por exemplo, mas a gente tem que fazer um filtro, vou pôr um filtro maior aqui, ó, para a gente poder encontrar. Bom, apagando, ele está copiando tudo. 2.800, não achou também. Bom, enfim. Mas aí a gente coloca os filtros porque ele está procurando só na que eu coloquei, né? Esse foi o problema. Vou dar um new search aqui por todos os fabricantes. Vamos ver se agora a gente consegue, ó. Quero de 4.600 a 4.700 lumens. Então, ele achou essas luminárias aqui desses fabricantes, ó, que consomem até 1.000 watts, que é muito absurdo, né? Mas, enfim, que é o que para a gente poder filtrar, vocês podem pôr o filtro que vocês querem aqui de consumo, ou de eficiência luminosa, ó, por watt, ou só em lumens. Aí encontrou todas essas, vamos ver, essas todas estão dentro dessas características aí que a gente procura. Aí posso escolher uma, baixar e usar lá no projeto. Essa é a ideia que eu quero que vocês façam. Vocês escolham uma luminária mais parecida possível, para poder colocar lá no projeto de vocês, tá? Então, escolham e coloquem lá, muito também parecido com a disposição que vocês forem desenhar isso no papel. Aí, ó, voltando lá para o Relux, eu tinha adicionado a minha luminária, então ela tá aqui, ó. Quando eu chego perto aqui, ó, do teto, ele já começa a me colocar numa grade, tá vendo? Então, eu vou colocar ela aqui. No momento que eu coloco, gente, vou apertar o ESC, o Escape do teclado, para eu poder sair e movimentar ela. Então, eu vou movimentar ela igual eu movimentei a janela, ó. Eu seleciono o eixo que eu quero mover ela, vou selecionar aqui o amarelo, ó, que é o X, e posso ir para lá e para cá com ela. Ou posso também aqui na janela de propriedades, igual a gente fez com as janelas que eu mostrei para vocês, colocar o lugar dela, ó. Isso vai estar definido no projeto de vocês. Então, vamos supor que lá no projeto de vocês, o eixo X ficou a 1,28 da parede. Vocês digitam aqui, ela vai colocar. E o Y ficou a 1,65. Aí, vocês digitam 1,65, ela vai colocar para vocês. Certo? Aí, colocou, seleciona a luminária de novo, Ctrl C, Ctrl V, ela vai copiar. Aí, eu quero que vocês copiem e vão colocando essas luminárias igualzinho ao projeto que vocês fizeram no papel. Vocês vão fazer a colocação de todas as luminárias, e é legal que o Relux já meio que mostra, ó, uma malha de como essa luz dela vai se comportar. Estão vendo? Dessa luminária que eu baixei. Vocês vão baixar outras, né, diferentes,
quero que vocês procurem lá. Mas aí ele vai dando essa malha já de como é que essa iluminação está se dando no projeto. Aí vocês podem mexer aqui no próprio 3D. E aí, ó, o Relux, para a gente girar o modelo, eu preciso clicar com o botão direito do mouse. O meu mouse é esse mouse grande, né? Vocês sabem. Mas é o botão que fica do lado esquerdo. Se eu clicar o botão do lado esquerdo, eu giro o modelo. Se eu clicar a rodinha segurar clicada a rodinha do mouse, ele faz o pan, ele move o modelo. E se eu girar a rodinha do mouse, ele dá zoom, tá? Então é só para a gente conseguir se movimentar aqui no modelo. Então, ó, se eu for lá em iniciar e clicar em planta de novo, gente, eu consigo fazer o que eu estava fazendo em planta. Então, posso dar Ctrl C, Ctrl V, ó, primeiro eu coloco as principais, né, eu coloco pelas medidas certinhas lá do projeto de vocês, como é que vocês calcularam. Então, posso pôr uma linha inteira, ó. E aí, a iluminação que tá lá no meu desenho é essa. Tá, no momento que eu já defini isso, eu posso selecionar elas com o Ctrl apertado, eu vou selecionando várias, tá? E aí, ó, eu seleciono todas. Peraí que eu cliquei fora, tem que clicar nelas, senão ele diz seleciona. Então, selecionei todas, Ctrl C, Ctrl V, colo todas de uma vez. Aí arrasto para lá ou para cá, fica mais fácil, né, para não ter que ficar colocando uma por uma, por exemplo. Se vocês sabem a linha certinha, e aí só arrumar bonitinho a direção da onde elas ficam, tá bom? Vou dar Ctrl V de novo, que ele tinha copiado, ó. E vou colocando lá a minha iluminação conforme o projeto que eu fiz, né? No caso, vai ser de vocês. Se eu fizer uma janela de seleção, ó, clicar e arrastar, eu vou selecionar tudo de uma vez. Aí, né, se eu precisar mover para lá ou para cá, eu consigo também, tá? No momento que eu coloquei as lâmpadas aqui, eu vou deixar desse jeito mesmo, porque vocês vão fazer daí bonitinho, conforme o projeto que vocês fizeram no papel. A hora que eu for para o 3D lá, ó, eu já tenho o gráfico de como ficou essa iluminação. Eu posso selecionar uma delas, se eu quiser, ó, e vir aqui em propriedades do lado esquerdo e luminária ligada, desclicar. Aí eu desligo a minha luminária. Estão vendo que sumiu a luz dela? Para hora de eu fazer testes de iluminação, se eu tirar elas, elas não vão ser consideradas, né? Então, eu posso deixar todas ligadas, eu posso testar a iluminação da sala sem a primeira linha da professora inteira, por exemplo, desligada. Aí vai conforme os testes que vocês precisam fazer, certo? Então, ó, estando aqui o meu projeto pronto, né, minhas janelas, as minhas luminárias, ó, ele já vai me mostrando mais ou menos como ela se comporta. Aí é o mais importante, que é a gente gerar os cálculos do Relux. E aí, para isso, a gente vai vir aqui em cima, ó, em menu, né, do menu que chama Cálculo. E aí ele tem, a gente pode escolher luz artificial, luz natural ou os dois de uma vez, tá? Imagina que eu quero ligar todas as luzes e a luz natural junto. Ou então eu quero testar, por exemplo, essa fileira toda aqui do fundo acesa, igual lembra que eu falei para vocês que a gente pode separar os circuitos, o que vai acender com o quê? Ah, então eu quero testar a luz natural de manhã, numa aula que está acontecendo de manhã, e mais essa fileira só ligada. As outras eu desligo, posso fazer isso, certo? Aí vocês vão ter que desligar as lâmpadas que vocês não vão querer estudar. Então, vamos gerar primeiro o gráfico de luz natural, para vocês entenderem, então, como o Relux é importante também para mostrar como funciona a luz natural no projeto. Eu já estou com o meu norte no lugar certo, eu já estou com a minha geolocalização de Jundiaí configurada aqui, então ele sabe onde eu estou, latitude e longitude em relação ao planeta, ele sabe qual é a minha carta solar, então ele vai fazer o análise de iluminação natural em função disso. Eu não posso errar o norte e não posso errar a minha geolocalização, que é onde eu estou, Jundiaí. Aí, gente, tem que vir aqui no gestor de cálculos, ó, clicar nessa calculadora com as engrenagens, porque é aqui nesse gestor de cálculos que a gente vai fazer algumas configurações para poder estudar essa luz natural. Então, aqui, ó, eu estou ligada na minha primeira divisão, luz natural, porque eu só quero estudar luz natural nesse momento, tá? Então, eu venho aqui, ó, deixo o componente indireto médio ligado,
que a gente vai ver isso nas aulas um pouco. Posso estudar céu encoberto, céu limpo ou céu limpo com sol. Então, vou colocar nesse caso aqui céu limpo, sem sol, céu limpo, sol, né, sem considerar o sol batendo. E aí a gente coloca aqui, considerar sombreamento ou não, não vou deixar o resto tudo como tá, e venho aqui em cima em data. A data tá 21 de dezembro, vou mudar para a gente estudar junho. Ó, só observa que o que ele pede é ponto e ponto. Então, eu tenho que pôr 20 ponto, junho, ponto. Senão ele não vai funcionar. Então, tem que ser 20 o dia e o mês e não esquecer do último ponto. E a hora que eu quero estudar? Ah, vou estudar 14 horas da tarde. Ó, já está considerando Jundiaí, com a minha latitude e longitude bonitinha aqui. E vou iniciar os cálculos, tá? Aqui tem superfícies de medição, né? O que ele está considerando onde estão as minhas superfícies. E vou colocar aqui, então, iniciar cálculos. E ele vai gerar para mim vários relatórios de cálculo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, aqui ele gerou para mim já primeiro um gráfico em planta de como essa iluminação está se compondo, ó, só a iluminação natural, tá bom? Porque eu pedi para ele não considerar a luz artificial. As lâmpadas estão aparecendo, porque elas existem, mas elas estão desligadas. E aí vocês estão vendo que aqui tem uma barra visual, ó, que ajuda a gente a entender. Então, ó, a mínima iluminância que tem nessa sala é 75 lux. E a máxima é 2.000 lux. Estão vendo? 2.000 para mais. O que acontece? Onde eu estou perto da janela, fica azul mais claro. Por quê? Porque eu tenho mais luz, né? Tá entrando luz aqui. Eu pus bem no norte ainda, né? Então o sol tá bem passando por aqui, ó. Porque a gente sabe que o sol nasce aqui no leste, né? Caminha pelo norte na maior parte do ano e se põe aqui no oeste. Então em junho ele tá baixinho lá no norte, tá lá baixinho, bem nessa direção das janelas. 14 horas ele está mais ou menos por aqui, né? Que aqui seria o meio-dia. Então, 14 horas ele está mais ou menos por aqui. Então, é por isso que tem mais luz aqui, um pouco menos aqui, né? E aí eu tenho, ó, luz, bastante luz perto da janela, e conforme eu vou me distanciando da janela, eu vou ficando com pouca luz. E olha aqui no meio eu tenho 500 lux, que é suficiente para uma sala de aula, para estudar. Então, pode ser que apenas do metade da sala para baixo, onde eu começo a perder muita iluminância, que eu preciso colocar luz artificial acendendo durante o dia. Então, essas análises ajudam muito a gente a estudar como é que eu preciso trabalhar a iluminação em função da luz que eu disponho, certo? Então, ele dá esses relatórios para a gente, que são muito bons, e que a gente consegue entender, né? Se eu clicar aqui em cima no menu em resultado, eu consigo ver uma vista geral do projeto, né? Que ele me responde aqui. Eu consigo também pedir iluminância 3D, certo? Só que aqui ele aparece com as lâmpadas, o que eu quero ver é sem as lâmpadas, elas estão aqui, tá vendo? A luz está aparecendo aqui. Eu posso ver as cores falsas, que a gente chama em 3D. Então, aonde está iluminando mais, onde tem mais luz, aonde tem menos luz, né? Onde chega mais luz, onde chega menos luz, aonde reflete mais. Eu tenho um armário que eu coloquei aqui, gente, no fundo, que é um armário branco. Então, ele está refletindo bastante luz, por isso que ele tem tanta luz aqui aparecendo também, ó. Certo? A parte mais alta, ó, que está longe da janela, tem pouca luz, né? Porque o sol não consegue virar. Lembra que eu falei que a ondas de sol, de luz, é muito pequenininha, então eu consigo ver a luz entrando. Então, como a luz não dá volta, né, exatamente, ela só reflete. Então, aonde está em cima da janela tem menos luz. E onde ela está batendo direto tem, né, bastante luz, inclusive muita luz em alguns lugares, ó, que a gente pode até, se necessário, de repente, colocar uma cortina, alguma coisa aí para controlar, porque pode causar ofuscamento, ó. É muita luz entrando aqui, 2.000 lux, tá? Aí a gente consegue ver também, ó, gráfico em linhas 3D, que é um pouco mais complexo, em tabelas. Então, a tabela, ó, mostra pra gente a sala de aula, ó, 8 metros por 12. E aí eu consigo ver que nesse cantinho perto da porta tem 100 lux só.
Lá perto da janela, ó, na direção da porta, tem 1.620 lux. Lá na janela da esquerda, onde eu tenho mais reflexão, mais sol chegando, 2.500 lux. E aqui no fundo, 279. E olha o meio, 600, 500. Então, eu consigo ter exatamente a distribuição de vários pontos, de como a luz está se comportando, tá? Consigo ver isso em isolinha e consigo ver em cor falsa na planta, ó. Então, eu consigo fazer várias análises, é bem interessante, tá? Eu vou fechar todas essas janelas, ele vai abrindo várias janelas para gente. Vou deixar aqui meu modelo 3D, a minha planta, certo? E aí vamos agora fazer o cálculo com iluminação artificial. Então, volto para cá, ó, cálculo, luz artificial. Agora eu quero fazer só com a luz artificial. Posso abrir o gestor de cálculo também, para fazer alguma modificação, tá? Mas não preciso. E deixo aqui, ó, vou iniciar de novo. Então, ele vai começar de novo o cálculo, só que agora com a iluminação artificial, sem considerar natural, tá? Como se fosse à noite, por exemplo. Então, olha o resultado que diferente, ó. O que acontece aqui? Vocês viram que eu coloquei as lâmpadas, não estão distribuídas certinhas, igual vocês vão fazer no projeto de vocês. Eu deixei um espaço grande aqui no fundo, ó. Então, o que acontece com isso? Tem menos luz nesse lado, ó. Tá à noite, não tem luz entrando pela janela, certo? Tem menos luz entrando aqui, ó. Aqui tá um pouco mais escuro, tá mais ou menos 200, 150 lux aqui, ó, que é pouca luz. E o meio tem mais luz, porque obviamente é onde a maior parte das luminárias se encontram, ó, consigo ter 500. Mas distribuo bem a iluminação para a sala, certo? Então ele me mostra aqui, em função da minha colocação das luminárias, como é que isso se comporta. Aí aqui é a mesma coisa, eu venho em resultado e posso ver a vista geral da solução, que é essa primeira que ela dá, a luminância 3D das lâmpadas, ó, agora considerando as lâmpadas, as cores falsas, estão vendo que é diferente daquele gráfico de iluminação natural? O que as lâmpadas estão provocando é muita luz aqui no meio, onde elas estão muito perto, ó, muito juntas, eu coloquei juntas, uma luz uniforme distribuída pela sala toda, quase, e faltando luz naquele canto de lá, porque é onde eu acabei deixando um espaço muito grande. E aí nos cantinhos superiores tem menos luz. Aqui tem bastante reflexo de luz, porque eu pus ela perto do armário e ele está refletindo, ó, tá sendo muito iluminado. Então ele mostra pra gente um gráfico em relação a quantos lux está chegando em cada espaço. Isso é bem legal, é bem visual, é bem mais fácil de ver, eu acho. E a gente pode ver tabelas também, ó. Então, lembra que lá na iluminação natural tinha 2.500 lux aqui no canto esquerdo da sala, perto da janela do fundo? Com lâmpada, com iluminação, a gente tem 206 só. E aí o que eu preciso, que é chegar em 500, 400 lux na sala, ó, vários lugares eu alcancei. Alguns não, ó, que é aquele canto que eu deixei meio longe a lâmpada. Então, eu preciso arrumar o meu projeto. Então, isso aqui me ajuda a entender aonde eu estou precisando de mais luz. E aí, os cantos, eles ficam menos iluminados. Então, é por isso que a gente deixa a lâmpada mais próxima, que é o que eu vou mostrar também para vocês em aula. Certo? Aí, a gente pode ir para o nosso projeto, né? Vou voltar lá para a planta, ó, cliquei em planta, vou voltar. Posso mexer nas minhas luminárias todas, se eu segurar, for selecionando, né? Para selecionar, tem que sempre estar com mover, tá, gente? Ó, senão ele não seleciona. Vou selecionando as luminárias que eu quero mexer, por exemplo. Deixa eu fazer uma janela de seleção aqui. Pronto. E vou mover elas para lá. Então, movi. Não deixei mais aquele canto sem luz. Vou mover essas. Vou mover essas mais pro fundo aqui também, porque eu achei que ficou pouca lâmpada, né? Então, o ideal é que a gente mova também elas para o fundo. Ó. Deixar ela mais perto da parede. E aí, é isso, gente. Posso ir
selecionando uma por uma e mexendo elas como eu quiser, tá vendo? Porque elas podem estar alinhadas ou não, depende do projeto. Ou posso selecionar várias de uma vez, igual eu fiz aquela hora para vocês verem, tá? Ó, vou colar mais uma linha de lâmpada aqui e colocar aqui no meio, ó. Certo? Ainda não tá distribuído igualzinho, o de vocês vai estar distribuído certinho, mas só para vocês verem a diferença. E aí, vocês estão vendo que as do meio eu deixei bem próximas, ó, uma da outra? E essas mais distantes? Aí vamos ver o resultado disso agora. Aí vou lá em cálculo, quero ver luz artificial, efetuar o cálculo, ele efetua o cálculo para mim, tem que esperar um pouquinho, ele processar o resultado, e aí ele vai me dar o resultado, ó lá. Agora eu tenho... Oh, foi luz natural, desculpa, vamos de novo. Luz artificial. Olha lá. Olha a diferença. Agora eu pus muito mais lâmpadas, coloquei lâmpadas mais perto da parede e essas estão muito perto umas das outras. Mas olha o resultado. Agora eu tenho uma iluminação muito mais uniforme, muito melhor distribuída e com 500 lux praticamente para todo mundo, que é o que eu queria, né? Se eu colocar em tabelas, ó, eu consigo ver aqui resultado em lux. O meio, onde eu acabei deixando luzes muito próximas umas das outras, acaba que fica lux demais, ó, estão vendo? 700, tal, para essa região. Por isso que é importante distribuir certinho as lâmpadas também. Certo? Então, o mais importante é isso, é vocês abrirem esses resultados, e aí o que eu preciso é que vocês gerem imagens, né? Vocês podem copiar, ele gera o relatório também aqui, se vocês quiserem, mas irem copiando para mim os resultados, ó, vou vir em janela e vou abrir aqui resultado, tá bom? Essa janelinha de resultados aqui, ó, ajuda a gente, ó, eu liguei aqui as duas resultados em janela. Essa tabelinha de resultados ajuda a gente, ó, porque ele dá as folhas todas de como é que eu trabalhei o meu projeto, ó. Resumo dos resultados, as tabelas, tabela de luminância do chão, tabela de luminância do plano de referência, que é a altura da mesa. Então, a tabela do plano de referência é diferente do chão. O chão vai ter menos lux, provavelmente, né? Então, aqui, ó, 7 lux lá no cantinho, por exemplo, no plano de referência. Aí eu vou ter 357 lux, tá? Então, eu coloco, eu posso ver aqui os resultados nesses vários relatórios que ele cria, ó, vou pegar cores falsas e iluminância do plano de referência. Olha lá, o resultado gráfico do plano de referência, certo? E aí aqui eu tenho um monte de gráfico que ele me dá, né? Aqueles que eu fui abrindo na janela, que eu posso vir aqui, ó, resultado, e abrir aqui na esquerda, na janela que eu mostrei para vocês. Aqui ele tem tudo bem detalhadinho, bem colocado, certo? E aí aqui eu consigo também pegar o resumo todo dos resultados, né, ou as tabelas, e aí escolher o que eu quero apresentar e fazer a impressão, gerar um PDF de estudo, ou então vocês podem dar print screen, da onde vocês acharam mais interessante, para montar um relatório para mim das análises que vocês fizeram, com relooks e o que vocês entenderam, né? Sempre com análise crítica do que vocês querem me apresentar, certo? Então, acho que é isso. Além dessa explicação básica que eu dei para vocês conseguirem colocar, eu vou deixar lá, então, o arquivo do Relux pronto, com objeto, para vocês fazerem. E vou deixar essa aula, né, vai estar para vocês disponível, claro, vocês poderem consultar de novo se precisar. Mas aí na internet também tem um monte de tutorial explicando como usar o Relux, se ainda assim tiver dúvida, precisar de ajuda, certo? Então, é isso. Até a próxima.